Eu entendo você querer intervir um pouco em cotas, que é uma questão de tipo Estado e você é um vereador e tal, faz sentido. Mas quando você, por exemplo, processou o Magazine Luiza, não é você querendo intervir numa política de uma empresa que identificou por ela mesmo Você fez que isso, é? precisava, ela Fiz. processou mais vezes. E o Magazine Luiza, por Então você exemplo, explica isso aí que eu também não sabia. o processo de trainee deles deu muito certo. Hoje você tem Bayer, você tem inúmeras empresas fazendo a mesma coisa e ganhando dinheiro, principalmente, né? A Luísa Trajano fez uma entrevista falando que a diversidade aumenta, não sei qual, 20 e tantos por cento de lucro das empresas, porque existe uma sociedade de consumo que é pessoas negras e brancas antirracistas que tem cada vez mais, olha para uma empresa e fala, olha, eu vou comprar só se tiver alinhado com as minhas ideias, tá ligado? E como que é... Você não acha que quando você tenta intervir numa empresa, assim, tenta processar uma parada, não parece populista, não parece só para tipo, atrair voto também dessa galera que é reacionária? Pô, explica aí. Faz sentido. Eu vou explicar a minha linha de raciocínio, e aí vou chegar no final. Mas o final é o seguinte, eu não acho que eu deveria ter acionado o Estado para isso. Isso foi um erro, né? Mas o meu receio, ele permanece. E qual que é esse receio? Bom, a inclusão de pessoas negras por meio de um programa de trainee, né, direcionado especificamente a pessoas negras e tudo mais, por meio da iniciativa privada. O grande problema você precisa definir quem são as pessoas que vão entrar, que podem entrar. Portanto, de alguma forma, você precisa dizer quem são as pessoas que sofrem racismo. Você precisa dizer de forma bem objetiva, porque o objetivo desse programa de trainee é beneficiar pessoas que, sem aquela política, não estariam ali ou teriam uma dificuldade enorme de estar ali por conta do racismo. Bom, como é que você diz se alguém é suscetível ao racismo ou não? Dizendo se essa pessoa é negra ou não. Bom, mas quais são os critérios para você definir quem é negro ou não? Você vai estabelecer um limite de cor, até determinado tom de pele, se a pessoa é negra ou não. A partir deste tom só o tom de pele é suficiente? Será que o formato do nariz, dos lábios também influencia? E o cabelo? Mas se o cabelo foi alisado com salon line, ele vai sofrer tanto racismo quanto aquele que tem um cabelo afro, por exemplo? Bom, tá. Então eu defini tudo isso numa tabela. Então, quem é que vai, com esta tabela, dizer se a outra pessoa é negra ou não? Outro negro. Como é que quem vai dizer que o cara que está avaliando realmente é negro? Bom, então vamos ignorar isso, vamos só com dados objetivos. Então você vai objetificar essa pessoa, quer dizer, você vai colocar a pele dela numa paleta e ver se ela está no tom adequado para sofrer racismo ou não? Quer dizer, os critérios de seleção, eles são um negócio que me incomodam profundamente. É um negócio que não entra na minha cabeça. E um outro ponto. Mas você mesmo tweetou isso hoje, faz uns dias atrás, de que raça não é biológico. Exatamente. Então você entende que raça é só uma história. Não vai existir, tipo, um limite do que é ser negro, como não existe um limite do que é ser latino. Exatamente. Como não existe um limite do que é ser asiático, tá ligado? Isso muda. Isso muda com o tempo. Provavelmente há 10 anos atrás eu não me enxergava negro. E você não acha que isso é um tempo da... Tava fugindo da realidade? É verdade, ó. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, por exemplo, é uma região onde a autodeclaração é muito pequena. A autodeclaração no censo 2010 diz que 70% das pessoas são brancas. Por quê? Porque raça é uma história, cara. Tipo, raça é um mito. Tá ligado? É um mito que vai se atualizando ao longo das eras. Você não acha que tipo, faz sentido para uma sociedade de 2010 tentar entender o que é ser negro dentro dessa sociedade? Sim, mas veja, olha só, eu acho que esse ponto, na verdade, corrobora o meu argumento. Porque, veja, se você está numa sociedade em que as pessoas têm, inclusive, dificuldade de se autodeclarar negras, você estabelecer critérios objetivos para dizer quem é negro ou não, é um caminho extremamente perigoso, porque você pode, inclusive, excluir pessoas que sofrem racismo desse processo. Agora, se você monta um programa de trainee voltado para jovens vulneráveis socialmente, jovens da periferia, ou jovens do interior, do Nordeste, etc., proporcionalmente, a maior parte das pessoas que estão nessas condições são pessoas negras. Mas você vai ter
critérios objetivos para selecionar essas pessoas. Escolaridade, né, se veio de escola pública, se não é, a renda per capita familiar, etc. E, naturalmente, você vai conseguir incluir pessoas negras nesse processo Hipoteticamente. sem que você precise usar esses critérios absolutamente subjetivos que podem fazer com que muitas pessoas que são negras, que sofrem racismo, não se enxerguem aptas a esse processo. Ou pior, né, pessoas que são negras, passaram pelo racismo, mas que não serão consideradas negras pelos avaliadores desses programas de trainee. Que é o que aconteceu, inclusive, na Prefeitura de São Paulo, que esse é um problema que eu não esqueço e sempre cito como exemplo. No final de 2016, nós tivemos vários problemas de fraude na cota racial do concurso público, e aí a gestão Haddad implementou, com o apoio do movimento negro, claro, uma comissão que faria justamente isso, dizer se alguém é negro ou não. E aí a Folha de São Paulo fez uma matéria com alguns casos de candidatas e candidatos negros, que assim, ao meu ver, eram claramente negros, mas que por uma ou outra característica peculiar, uma das candidatas, por exemplo, não foi considerada negra porque o cabelo dela estava liso, mas ela tinha usado um alisador, né, na época em que ela foi avaliada por essa comissão. E ela não foi considerada negra. E ela já tinha passado por diversos episódios de racismo ao longo da vida dela, e ali naquela situação, dentro do sistema de cotas, ela acabou não sendo beneficiada. Por quê? Os critérios necessariamente serão subjetivos. E essas pessoas acabam muitas vezes sendo prejudicadas ou submetidas a um episódio de humilhação. Que é você ser avaliado pelas suas características físicas e dizer se você pode ou não entrar num programa, para mim, é uma humilhação. Né? Pelo menos eu considero assim e acredito que essa mulher que passou por essa situação também foi. Agora, se os critérios fossem extremamente objetivos sobre a renda, sobre a realidade social dela, muito provavelmente ela teria sido inclusa naquele programa, no concurso público, e hoje seria uma funcionária pública do município de São Paulo.